Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Matemática. Nessa aula trabalharemos a fórmula de Bhaskara para a solução de equações do segundo grau. Fórmula de Bhaskara. As raízes da equação ax² mais bx mais c igual a zero, em que a é diferente de zero, são dadas por x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b² menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Essas raízes são reais sempre que delta igual a b² menos 4ac, a parte de dentro da raiz, ela for maior ou igual a zero. O termo delta é chamado discriminante da equação. Vamos demonstrar a fórmula de Bhaskara. Vamos supor que nós tenhamos uma equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero e nós queremos descobrir uma solução para essa equação. Vamos iniciar dividindo os dois lados da equação pelo valor a. Lembrando que a é diferente de zero, então nós podemos fazer essa divisão. Essa equação fica equivalente, dividindo todo mundo por a, ax² mais b sobre a, que multiplica x, mais c sobre a, é igual a zero dividido por a, que é zero. Então agora, o que nós vamos fazer vai ser passar o termo c sobre a para o lado direito da equação. Então nossa equação vai ficar igual a x² mais b sobre a, que multiplica x, igual a menos c sobre a. Neste momento, nós faremos aqui uma técnica conhecida como completar quadrados. Isso daqui nada mais é do que enxergar o lado esquerdo como um quadrado de uma soma. Se você não lembra do quadrado de uma soma, peço que reveja nossa aula a esse respeito. Então veja, na parte x², nós iremos enxergar x² como o quadrado do primeiro termo que vai aparecer na soma. Então eu vou reescrever aqui x² e já pensar o x como o primeiro termo que vai aparecer dentro da soma que eu vou querer levar ao quadrado. Mais b sobre a. X, como o x aqui nessa segunda parte aparece com o expoente 1, então eu vou enxergar essa expressão b sobre a vezes x como sendo duas vezes o primeiro, que era x, vezes o segundo. Como o 2 não aparece aqui, é porque eu tinha um 2 aqui embaixo e que foi cancelado. Dessa forma, o meu segundo termo seria b sobre 2a. Mas b sobre 2a, quando eu elevar ao quadrado, eu vou ficar com mais b ao quadrado sobre 2a ao quadrado. Mas 2a ao quadrado é 4a². Isso será igual a menos c sobre a parte que está em azul, né? É a mesma parte que está em azul aqui. Como eu somei b² sobre 4a² do lado esquerdo, eu vou somar para manter a igualdade. É uma equação b² sobre 4a² do lado direito também. E assim eu mantenho a igualdade. Mas por que nós estamos fazendo isso? Simples, estamos fazendo isso porque o nosso objetivo era completar um quadrado aqui justamente para que nós possamos escrever o lado esquerdo como o quadrado de uma soma. Vejam que se eu escrever x mais b sobre 2a ao quadrado, pelo quadrado da soma, novamente, se você não se recorda como abrir isso daqui, reveja a nossa aula a respeito. Nós teremos o quadrado do primeiro, que é x², mais 2 vezes x vezes b sobre 2a. O 2 vai cancelar com 2. Eu vou ter b sobre a vezes x, mais o segundo termo ao quadrado. b sobre 2a ao quadrado é b² sobre 4a². Então, esse quadrado da soma é exatamente igual ao lado esquerdo da nossa equação de cima. E isso será igual a menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a². E vejam que esse lado direito aqui, nós podemos tirar o mínimo múltiplo comum entre 4a² e a. 4a² é um múltiplo de a, portanto, o mínimo múltiplo comum entre eles é 4a². E então, nós teremos 4a² dividido por a é 4a, vezes menos c
vai ficar menos 4 vezes A vezes C. 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado é 1, vezes B ao quadrado, vai ficar mais B ao quadrado. Então, a nossa equação vai ficar x mais B sobre 2A ao quadrado será igual, só vou trocar a ordem no numerador da expressão que nós encontramos em cima, ficamos com B ao quadrado menos 4AC sobre 4A ao quadrado. Vejam que o delta B quadrado menos 4AC já aparece nesse momento aqui, mas nós ainda não terminamos. Nosso objetivo é isolar o x. Desta forma, se nós tirarmos a raiz dos dois lados, nós teremos x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos a raiz do que está do lado direito. Bom, mas a raiz do que está do lado direito é a raiz do que está em cima, b quadrado menos 4ac, dividido pela raiz do que está embaixo, que é 4a ao quadrado, dentro da raiz. Então, isso daqui é igual a mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4ac, dividido raiz de um produto. As duas parcelas aqui dentro são positivas, então isso é a raiz de 4, que é igual a 2, vezes a raiz de a ao quadrado. Eu vou escrever só a aqui, porque nós já colocamos mais ou menos lá fora. Então é 2a. Dessa forma, se eu agora isolar o x, passando mais b sobre 2a para o outro lado, nós temos que x é igual a menos b sobre 2a. Aqui também eu tenho uma fração sobre 2a, então eu posso colocar tudo sob o mesmo denominador. Então vai ficar menos b mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4a vezes c, tudo isso dividido por 2a. E essa, então, é a fórmula de Bhaskara que nós acabamos de provar. Vamos aplicar, então, a fórmula de Bhaskara para resolver algumas equações. Nós vamos pensar num passo a passo, para que fique mais fácil quando você for resolver. Então, sempre a primeira coisa que você vai fazer é identificar os coeficientes, quem é A, quem é B e quem é C. Isso é fundamental porque eu vou querer aplicar na fórmula. Então, nesse caso, olha, nós temos o A, coeficiente que acompanha x ao quadrado, é 1, o B, que é o coeficiente que acompanha o x, é menos 5, e o C, que é o termo independente, igual a 6. Feito isso, vamos calcular quem é o delta. Delta, lembrando, é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, o nosso delta será igual a b ao quadrado é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Isso implica que o delta será igual a b ao quadrado é menos 5 ao quadrado, que é 25, menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, o nosso delta é igual a 1. Sabendo que o delta é 1, e lembrando que a fórmula de Bhaskara diz que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, que nós calculamos, dividido por 2 vezes a, nós temos, substituindo aqui, o b é menos 5, então nós ficamos com menos 5, mais ou menos a raiz do delta, o delta que nós encontramos é 1, dividido por 2a. O a também é 1, então fica 2 vezes 1. Dessa forma, nós teremos duas raízes reais. Vou chamar de x1, que vai ser menos com menos mais, então vai ficar 5, mais, serão duas raízes. Uma eu vou somar o raiz de 1, a outra eu vou subtrair o raiz de 1. Então, a primeira vai ficar 5 mais raiz de 1, que é 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, é 3. E a segunda raiz, x2, será igual a menos 5, é 5. Com mais eu já fiz, então nós vamos fazer com menos. Ficará menos 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. 5 menos 1 é 4, sobre 2 é 2. Dessa forma, o nosso conjunto solução para essa equação do segundo grau é 2 e 3. Nós sempre podemos conferir a nossa resposta e é fundamental que você faça a checagem, porque de repente se você errou em alguma continha ou errou algum sinal aqui, quando você verifica, você consegue ver se realmente são raízes. Então vejam, como que nós verificamos?
Vou substituir x1 igual a 3 aqui, no lugar do x. Então vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, menos 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15. Então, 9 menos 15, menos 6, mais 6 igual a 0. Então, 3 realmente é uma solução. Faça a mesma coisa para o x2 igual a 2. 2 ao quadrado é 4. Menos 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. Então, 4 menos 10 é menos 6, mais 6 igual a 0. Então, de fato, essa é a nossa solução. Outro exemplo, faremos da mesma forma. Resolva a equação 3x ao quadrado menos 24x mais 48 igual a 0. Mas antes de nós começarmos a resolver essa equação, percebam o seguinte: 3 divide 3, 3 divide o 24 e 3 divide 48. Como eu sei isso? Sei disso? Critério de divisibilidade por 3. Soma os algarismos. Se a soma dos algarismos for divisível por 3, o número é divisível por 3. O número é sempre divisível por ele mesmo. 24. Não lembrei que está na tabuada do 3. Eu faço 2 mais 4 é 6. 6 é divisível por 3. Então, 24 é divisível por 3. 48, 4 mais 8, 12. 12 é divisível por 3. Portanto, 48 é divisível por 3. Como todo mundo é divisível por 3, eu posso dividir se eu quiser. Não é necessário, mas vai facilitar minhas contas, porque eu vou trabalhar com números menores. Então, eu vou dividir a equação toda por 3. Então, vejam que se eu fizer a divisão por 3, a minha equação fica 3x² dividido por 3 é x ao quadrado, menos 24x dividido por 3 é menos 8x, mais 48 dividido por 3, mais 16. Isso igual a 0. As nossas equações são equivalentes, ou seja, as soluções dessa equação serão soluções daquela equação, caso tenha solução. Então, agora sim, eu vou olhar para essa equação e vou identificar, olha, o A aqui é 1, o B é menos 8 e o C é igual a 16. Então, o nosso delta, lembrando, é B² menos 4 vezes A vezes C. Delta será igual a B ao quadrado, então fica menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 16. Então, o delta será igual a menos 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 1, 4, vezes 16, 64. Então, delta igual a 0. Então, agora que encontramos o delta, substituímos na fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes A. Então, ficará menos, o B é menos 8, mais ou menos a raiz do delta, que é 0, dividido por 2A, é 2 vezes 1. Vejam que raiz de 0 é 0. Então, essa parte toda aqui vai desaparecer. Tanto faz somar 0 quanto subtrair 0, eu obtenho o mesmo resultado. Então, nesse caso, eu vou ter uma única solução, menos 8 é 8, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, nesse caso, a nossa única solução é x igual a 4. Dessa forma, o nosso conjunto solução é o conjunto unitário que só contém o 4. Como que eu verifico isso? Jogo aqui na equação e verifico. 4 ao quadrado é 16, 3 vezes 16 é 48. 48 mais 48, 96, menos 24 vezes 4. Mais 24 vezes 4 é 96, então vai ficar 96 menos 96, que é 0. Então, 4, de fato, é raiz para essa equação. Observem que nós poderíamos ter feito isso de outra forma. Eu poderia ter, lá no início, olha, quando nós fizemos a divisão, poderia ter observado que x ao quadrado menos 8x mais 16, nós poderíamos escrever isso como x ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes x mais 4 ao quadrado, que nada mais é do que o quadrado da diferença x menos 4. Então, vejam que isso daqui será igual a 0 apenas quando o x menos 4 ao quadrado for igual a 0. Mas um número ao quadrado é igual a 0, se somente seu número for 0. Ou seja, se só se x menos 4 for igual a 0, isso acontece apenas quando x é igual a 4. Então, seria uma outra forma de fazer. Mas vejam, não tem problema nenhum aplicar a fórmula de Bhaskara, inclusive para os casos em que a equação
é incompleta. Nós vimos na última videoaula que quando a equação é incompleta, nós não precisamos passar pela fórmula de Bhaskara, o que não quer dizer que nós não possamos passar pela fórmula de Bhaskara, porque a fórmula de Bhaskara serve para resolver qualquer equação do segundo grau. Outro exemplo, resolva a equação 2x² mais 3x mais 6 igual a 0. Não vou dividir aqui por nenhum número, porque 2 e 3 são primos entre si, então não tem fator comum que divida os dois simultaneamente. Então, nós vamos diretamente identificar quem é o A. Nesse caso, o coeficiente que acompanha o x² é igual a 2. O B, o coeficiente que acompanha o x, é igual a 3. E o C, termo independente, é igual a 6. Então, vamos calcular o delta. Delta, lembrando, é b² menos 4 vezes A vezes C. Então, delta ficará igual a 3² menos 4 vezes A, que é 2, vezes 6, que é o C. Então, delta é igual a 3², 9, menos 4 vezes 2, 8, vezes 6, 48, 9 menos 48, menos 39. Menos 39 é menor do que zero, portanto, lembrando que a fórmula de Bhaskara nos diz que as soluções de uma equação do segundo grau têm a cara x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a, como esse delta ele é negativo, a raiz de delta não é um número real. Portanto, essa equação não tem raiz real. Tudo porque o delta é menor do que zero. Essa equação terá raiz complexa, mas aí foge ao escopo do nosso curso. Portanto, nós paramos aqui. Então vamos aproveitar os 3 exemplos que fizemos para ver o papel do discriminante. A fórmula de Bhaskara diz que as raízes de ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, são dadas por x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b² menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Só que b² menos 4 vezes a vezes c é o delta. Então, nós podemos dizer que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a, onde delta é o discriminante. Então, qual o papel que o discriminante exerce nas soluções? Vejam, quando o discriminante for maior do que zero, que foi o nosso primeiro caso, somar um número positivo e subtrair um número positivo, eu vou obter resultados diferentes. Então aqui, como eu vou somar e depois eu vou ter uma parte que eu vou subtrair, se o meu delta for positivo, eu terei duas raízes reais. É esse caso aqui. Terei duas raízes reais se o delta for positivo. Se o delta for zero, que é o nosso segundo caso, essa parcela, mais ou menos raiz de delta, vai ficar mais ou menos zero. Então, eu ficarei só com uma raiz dada por menos b sobre 2a. Então, caso o meu delta seja igual a zero, teria uma única raiz. E por último, se o delta for negativo, não existe nos números reais raiz de número negativo. Portanto, eu não terei raiz real. Isso é muito importante porque quando você está procurando raiz de equações, você quer saber se tem raiz, se tiver, quantas vão ter e se é possível ou não encontrá-las. Esse estudo nos diz exatamente isso. Então, ele é muito importante. Exemplo, determine para que valores de k a equação 3x² mais 2x mais k igual a zero tem ao menos uma raiz real. A parte importante nessa frase é essa parte aqui, olha, tem ao menos uma raiz real. Ou seja, pode ser que tenha uma ou pode ser que tenha duas, mas eu quero que tenha pelo menos uma. E aí a gente lembra que quando o delta for positivo, tem duas raízes. Quando o delta for igual a zero, nós teremos uma raiz real. Portanto, para que tenha pelo menos uma raiz, nós precisamos que o delta seja maior ou igual a zero. Então, nós poderíamos trocar a pergunta aqui. Determine para os valores de k que a equação tem ao menos uma raiz real, para a pergunta. Determine para quais valores de k o delta é maior ou igual a zero. Mas quem é o delta? Delta, por definição, é b² menos 4 vezes a vezes c. Então, eu quero que isso daqui seja maior ou igual a zero. Então, vamos ver primeiro quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é igual a 3, o B é igual a 2 e o C é igual a K. Substitua aqui, então. 2² menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é K, e eu quero que isso seja maior ou igual a zero. Então,
isso daqui, C somente C. 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 3 vezes K é menos 12K. For maior ou igual a zero. Isso daqui é equivalente. Menos 12K maior ou igual a menos 4. Multiplicando todo mundo aqui por menos 1, nós chegamos em 12K. Quando nós multiplicamos por menos 1, invertemos a desigualdade. Então vai ficar menor ou igual a 4. Isso daqui ocorre C somente C. O K for menor ou igual, estou dividindo por 12, que é um número positivo, portanto a desigualdade se mantém. Nós teremos K menor ou igual que 4 sobre 12. Dividindo em cima e embaixo por 4, nós temos que K é menor ou igual que a 1/3. Então, solução são todos os valores de K que são menores ou iguais que a 1/3. Nós podemos escrever isso como um conjunto. Então, nosso conjunto solução, ele vem de menos infinito, um intervalo, até o 1/3, inclusive 1/3, portanto, fechado aqui. Então, qualquer valor de K que seja menor ou igual a 1/3, eu tenho pelo menos uma raiz real. Se não estiver nesse conjunto, ou seja, se for maior do que 1/3, eu não vou ter raiz real. Outro exemplo, determine para que valores de K a equação tem apenas uma raiz real. Então, como eu estou pedindo apenas uma raiz real, nós precisamos que o delta seja igual a zero. Então, veja a diferença. Antes, eu pedia ao menos uma raiz real. Agora, nós queremos apenas uma raiz real. Por isso que o delta agora tem que ser zero. O delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Então, eu quero que isso seja igual a zero. Então, vejam aqui que o a é igual a 5, o b é igual a k e o c é igual a 45. Deste modo, nós temos b² fica k ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 5, vezes o c, que é 45. Queremos que isso seja igual a zero. Isso ocorre c e somente c, k ao quadrado menos 4 vezes 5, 20, vezes 45, 900, igual a zero. Isso c e somente c. Vejam que é uma equação do segundo grau. Eu poderia resolvê-la usando a fórmula de Bhaskara, mas ela é uma equação incompleta. Então, eu resolverei como nós fizemos na última aula. Se você não viu a última aula, peço que você veja e depois volte aqui. Então, nós temos k ao quadrado igual a 900. Dessa forma, k é igual a mais ou menos a raiz de 900. E aqui, pessoal, você pode fatorar esse número para encontrar a raiz. Então, não precisa ficar, vou precisar da calculadora, não tenho calculadora agora, o que eu faço? Ou numa prova de concurso. Não, lembre-se que 900 é 9 vezes 100. Então, nós podemos escrever isso, k igual a mais ou menos a raiz de 9 vezes a raiz de 100. Então, nós temos k é igual a mais ou menos raiz de 9 é 3 vezes raiz de 100, que é 10. Então, k é igual a mais ou menos 30. Então, nosso conjunto solução aqui será menos 30 e 30. Será que é verdade isso daqui? Bom, basta substituir menos 30 e 30 aqui. E aí você vai ver que é igual a zero. Portanto, se você quiser inclusive saber quem são as raízes, basta você completar usando a fórmula de Bhaskara para determinar o x, que serão únicos para menos 30 e depois para o 30. Então, com isso, nós encerramos mais uma videoaula. Muito obrigado por assistir e até a próxima.